Cuidar da saúde é assunto muito sério e preocupado com isso e baseado na experiência que eu mesmo vivi, depois que eu descobri à luz da Bíblia Sagrada que nós somos templos do Espírito Santo, que o nosso corpo é morada de Deus, eu decidi então começar a compartilhar com vocês algumas informações a respeito desse assunto, a respeito desse tema. Já postei aqui alguns vídeos menores, alguns vídeos curtos, mas o último vídeo que eu postei, ele deu quase 1 hora de duração e algumas pessoas, alguns assinantes do meu canal, pessoas que fazem parte da minha audiência, deixaram comentários dizendo que preferem vídeos menores. Então esse vídeo que eu estou postando hoje, ele deu mais de 1 hora de duração, ele ficou ainda um pouco mais longo. Então, para não cansar a minha audiência, eu estou dividindo esse vídeo em 3 etapas. Então essa é a primeira parte do vídeo. Eu convido você a assistir com muito carinho, mas não deixe de assistir então depois as 2 últimas partes do vídeo. Lembre-se, o vídeo está sendo dividido em 3 partes. Então, bem-vindo à primeira parte e boa aula! Olá pessoal, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta para mais um vídeo do canal, continuando com o nosso estudo A Cura Segundo a Bíblia. Se você assistiu o meu último vídeo, você deve ter percebido que eu expliquei um pouquinho sobre algumas consequências da obesidade, algumas consequências do diabetes. E depois eu finalizei o vídeo passado dizendo que eu ia nesse vídeo explicar o que fazer para ter uma qualidade de vida. Então, se você não assistiu, você corre lá, assiste o primeiro vídeo e depois você assiste então esse vídeo para que essa aula de hoje possa fazer sentido para você, ok? Então, dando continuidade, bora lá, sem mais delongas. O que fazer com o problema da obesidade? O que fazer com o problema do diabetes? Vamos lá. A primeira coisa que você precisa decidir é mude seus hábitos. Você precisa tomar essa decisão na sua vida e mudar seus hábitos. Dentro do conceito dos hábitos que precisam ser mudados, eu sugiro que você comece a repensar a sua alimentação e as suas atividades físicas. Falando um pouquinho de alimentação, nós precisamos entender que quando nós olhamos para uma imagem como essa, aparentemente tudo isso que está apresentando aí são coisas gostosas para serem consumidas. E eu concordo com vocês que são mesmo. Eu já tive uma fase na minha vida que eu gostava muito de comer praticamente tudo que está aparecendo nessa tela. O problema é o quanto isso é saudável, o quanto isso vai trazer benefícios para a minha saúde. Se você parar para observar nessa imagem, nós temos aí muita fritura, embutidos, e pouca coisa saudável. Temos aí chocolate, enfim, muita coisa que depois que entra no seu organismo vai acabar te fazendo muito mais mal do que bem. A proposta apresentada nesse vídeo é: comece a repensar os seus alimentos. Muitas pessoas, elas pensam que a alimentação saudável custa caro. Bom, primeiro eu consigo provar que essa informação ela é uma informação equivocada. Não custa caro uma alimentação saudável. E além de não custar caro, o que você vai economizar com remédio, o que você vai economizar com uma série de outras coisas, vai valer muito a pena. Só para você ter uma ideia de como a alimentação saudável não é cara, eu vou te dar um pequeno exemplo. Aqui na região onde eu moro, 1 quilo de pão francês custa R$10. Vai variar um pouco aí
de um estabelecimento para o outro, mas tem estabelecimento que custa R$10, outros estabelecimentos custa R$12, 1 quilo de pão francês. Claro, não estou falando aí da mortadela, do presunto, da mussarela, do queijo, da margarina, só estou falando do pão francês. 1 quilo de pão francês custa R$12. Para você matar a sua fome, para você saciar a sua fome comendo pão francês, você precisaria no mínimo comer 4 pães, que vai dar aí aproximadamente um peso de 240 gramas. Ótimo! Agora compare com o quilo da batata doce. A batata doce custa R$4 o quilo. Então faça as contas agora, quanto que você gastaria para comer 240 gramas de pão e 240 gramas de batata doce. Então, primeira coisa, tire da sua cabeça essa ideia de que alimentação saudável é caro. A alimentação saudável é mais barato, sem contar que você vai ter uma qualidade de vida excelente. Como o objetivo principal aqui sempre é embasar o nosso ensino na palavra de Deus, na Bíblia, eu quero então deixar com você aqui um texto que está registrado lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você pode estar pensando assim, poxa, mas como assim? O que tem a ver uma coisa com outra? Tem tudo a ver. Por quê? A Bíblia diz que o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar a sua qualidade de vida, ele quer matar a sua vida, ele quer destruir a sua vida. Enquanto que a mesma Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida e vida abundante. Então existe uma luta aí, desde o início de todas as coisas, entre Deus e o diabo. Deus vai querer que você tenha uma vida saudável, uma vida abundante, e o diabo vai querer que você tenha uma vida destruída. Então, quando é apresentado a você todos esses tipos de alimentos industrializados que vão prejudicar a sua saúde, que vão te envenenar aos poucos, que vão te matar aos poucos, pode ter certeza que isso é uma tentação oferecida pelo diabo, assim como ele destruiu Eva lá no jardim oferecendo um fruto proibido para ela. Então, desde o começo, o alimento ele é uma tentação. E aí você vai falar assim, mas eu não resisto a uma paçoca, eu não resisto a um chocolate, eu não resisto a uma pizza. Então, a Bíblia fala, resista o diabo e ele foge de vós. Ou seja, quando você começa a mudar os seus hábitos alimentares, quando você começa a dizer não para esses alimentos que não são saudáveis, você começa então a estar sujeito ou sujeita à vontade de Deus. Um outro texto, ainda em Tiago, no capítulo 4, no verso 17, no mesmo capítulo, diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, olha só, primeiro, o Senhor está nos dizendo, através da palavra, que nós precisamos resistir às tentações, resistir ao diabo. E aí ele fala, se você sabe que tem que fazer isso, se você sabe que esse tipo de alimento faz mal para a sua saúde, e você continua consumindo esse alimento, você sabe o que fazer o bem e não faz, você sabe o que é certo e não faz, você está cometendo pecado diante de Deus. Lembrando que esse nosso estudo, ele está nos mostrando exatamente as doenças que nós temos no nosso corpo como consequência de pecado. Um outro texto está registrado na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, o verso 12 e 13, que diz assim: tudo me é permitido. Algumas versões dizem, todas as coisas me são lícitas. E ele fala, mas nem tudo me convém. E depois ele repete, todas as coisas me são lícitas, ou seja, tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Ou seja, você pode fazer de tudo, você pode comer de tudo. O problema é
você não pode deixar que o alimento te domine. Então, se você é do tipo que fala, não fico sem meu café, não fico sem meu chocolate, não fico sem meu salgadinho, não fico, você está sendo dominado pelo alimento, dominada pelo alimento. Então, tome cuidado com isso. O verso 13 fala: os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Então, olha só, o que você come vai para o estômago, e vai chegar uma hora que Deus vai destruir isso. Tanto aquilo que você está comendo, como o seu estômago, tudo isso vai destruir. Mas enquanto você está vivo, a Bíblia fala que Deus é para o seu corpo, e o seu corpo é para Deus. Você é templo do Espírito Santo, você é morada do Espírito Santo. E você tem que se atentar para essa verdade e glorificar a Deus com o seu corpo. Amém? Uma outra coisa que nós precisamos entender é que, além de uma alimentação saudável, necessariamente nós precisamos praticar algum tipo de atividade física. Se você tivesse ideia de quantos benefícios podem vir para a sua saúde quando você faz uma simples caminhada de meia hora por dia, você caminharia todos os dias da sua vida. Eu descobri isso há 6 anos e hoje eu tenho uma vida absolutamente saudável e eu recomendo com toda a força do meu coração. Existem alguns textos na palavra de Deus que o apóstolo Paulo fala assim, rogo-vos pela vinda de Cristo, rogo-vos pelo amor de Cristo. E eu diria assim, se vocês soubessem o benefício que tem numa caminhada de meia hora todos os dias, vocês fariam todos os dias. Então eu rogo-vos por amor de Cristo, experimentem, mude os seus hábitos, comece a se programar. Aí você vai falar assim para mim, mas eu não tenho tempo de caminhar, minha vida é muito corrida. Puxa vida, levanta 1 hora mais cedo, levanta, coloca seu relógio para... Gente, eu sou aposentado e já aconteceu de eu colocar o meu relógio para despertar às 4 horas da manhã para me levantar e caminhar. Então, não é desculpa. Às vezes você fica na noite anterior 1, 2, 3 horas na frente da TV, vendo novela, vendo filmes de ação, com morte, com prostituição, com adultério, com droga. Você fica vendo tanta porcaria na televisão, ou fica perdendo seu tempo no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, vai dormir tarde, vai dormir depois da meia-noite, dorme mal. Depois, no dia seguinte, você fica dormindo até 10 horas da manhã e vai falar que não tem tempo para cuidar da sua saúde? Ora, faça-me o favor, você é templo do Espírito Santo. Então, primeiro, comece a mudar os seus hábitos. Vai dormir mais cedo. Ao invés de ficar assistindo um filme porcaria, leia a Bíblia. Vai dormir meditando na palavra do Senhor. Você terá sonhos maravilhosos, a sua noite será maravilhosa. Acorde 1 hora mais cedo. E aí, durante a meia hora de caminhada que você estiver fazendo, você usa esse tempo para orar, para conversar com Deus. Vai caminhando, vai conversando com Deus. Você pode levar o teu celular, colocar um fone de ouvido e ir ouvindo textos bíblicos. Você pode ouvir audiobooks, livros cristãos, livros evangélicos que trazem assim experiências extraordinárias para a nossa vida. Mas você precisa criar hábitos novos, hábitos diferentes. Então saia do sedentarismo, faça alguma coisa saudável. Tem algumas pessoas que falam assim, mas eu não consigo porque caminhar sozinho é tão ruim. Olha só, eu estou falando, esse vídeo ele é para todas as pessoas. Não importa a sua fé, não importa a sua religião. Mas, normalmente, as pessoas que frequentam igrejas conhecem 1 ou 2 pessoas. Você que não frequenta igreja nenhuma, você tem seu vizinho, sua vizinha, um irmão, um parente, um amigo. Junta um grupinho de pessoas. Hoje a gente faz grupo no WhatsApp aí para tanta coisa. Faz um grupinho de pessoas e combina. Olha, vamos caminhar todo sábado de manhã.
Vamos caminhar todo domingo de manhã, vamos caminhar todo dia de manhã. Combina um horário, se encontra num ponto específico, faz uma caminhadinha de meia hora, conversa sobre a Bíblia, fala sobre Deus, fala sobre Jesus, volta para casa, toma um banho, faz um café da manhã maravilhoso e a sua vida será extraordinária. Vai por mim, estou falando por experiência própria de coisas que eu estou vivendo. A Bíblia fala no livro de Provérbios, capítulo 13, verso 4, o seguinte texto: a alma do preguiçoso deseja, a alma do preguiçoso quer, mas não alcança coisa nenhuma. Mas a alma do diligente se farta. Olha, a alma do preguiçoso deseja, mas não alcança coisa nenhuma. Mas a alma do diligente se farta. Há outro texto também em Provérbios, no capítulo 6, versos 9 e depois o verso 10 e 15, que diz assim, ó: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a cochilar, um pouco a repousar de braços cruzados. Por isso, a sua destruição virá repentinamente, subitamente ficará doente, sem que haja cura. Olha que palavra poderosa. Presta muita atenção nesse texto. E para finalizar em Provérbios aqui, capítulo 19, verso 16, ele fala: o que guardar o mandamento, guardará a sua alma. Porém, o que desprezar os seus caminhos, morrerá. Olha só, o Senhor está te dando um mandamento. Para de ser preguiçoso, levanta mais cedo, vai cuidar do corpo, que é templo do Espírito Santo. Isso é mandamento do Senhor. Se você obedecer, você viverá. Se você não obedecer, você morrerá. É simples assim. Obrigado por chegar até o final desse vídeo. Fico muito feliz se você está gostando dos meus conteúdos. E agora, então, eu convido você para ficar atento aí aos nossos próximos vídeos para você assistir a segunda e a terceira parte desse vídeo.